quando a gente chega aqui em Beit Shean e a gente vê essa gigantesca cidade, uma das primeiras coisas que a gente pensa, como eles conseguiram carregar tanta pedra, como eles conseguiram construir tudo isso. E aqui a gente está vendo uma das técnicas mais comuns. Tu vai até o local onde tu precisa, tu talha a pedra, tu faz o bloco de pedra e agora tu precisa carregar ele. Agora carregar pedras não é nada fácil, então o que eles faziam? Eles encaixavam duas rodas em volta, colocavam essa barra e agora colocavam animais a puxar e simplesmente a pedra ia rolando. Então tu pode, do lado de lá da cidade, ter o local de extração de pedras e tu leva de um lugar para o outro as pedras com uma maneira muito mais fácil, e isso permite construções em grande escala, como o que a gente vai ver agora. Nós estamos agora na frente do teatro. Daqui um minutinho a gente vai entrar. Eu quero que vocês vejam o esplendor, o auge do que os romanos construíram aqui em Israel. Luxo do luxo, pessoal. Tudo que é mármore, as pedras foram trazidas desde a Grécia, desde o Egito, desde a Grécia ou desde a Turquia. A gente vai ver também colunas inteiras de mármore. O lugar mais próximo que tem mármore é Eilat, pessoal, no Mar Vermelho. Eles trouxeram essas pedras de lugares longíssimos e colunas inteiras, pessoal. O luxo do luxo e tudo isso para o esplendor romano. Isso aqui era um local de espetáculos. No caso aqui não eram jogos de gladiadores. Como eu sei disso? Primeiro porque as arquibancadas são muito baixas. Todo lugar que tem jogos de gladiadores, normalmente primeiro é circular e segundo, também as cadeiras precisam ser muito mais altas, senão os leões e os gladiadores pulam no público. Eles não estavam ali porque eles queriam. Não era uma diversão muito grande para eles. E por isso esse aqui é um local sim de dança, de música, de teatro, de shows de outro estilo. Agora eu convido quem quiser pode entrar, também bater fotos e olhar. Como o brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco está passeando no meio da igreja e eu estou sentindo, ele está operando por ser grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando, onde é tua dor, por que choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está sempre ao teu lado, ouvindo teu pranto, que choras calado.
poderoso Ele é, pode tudo fazer, abre o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja e eu estou sentindo, Ele está operando, por ser grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Então, pessoal, nós estamos vendo agora o cabo, a avenida principal de Beit Shean, romana. Aqui era a rua onde passava o comércio, dos lados das colunas tinha comércio, no meio passavam aqui carroças, comerciantes. Aqui era o centro da cidade de 2000 anos atrás. A gente também consegue ver que a rua ela é inclinada, estão vendo? Que assim a chuva escorre para os lados, que por mais que não chova tanto, ainda assim nos dias que chover não vai alagar, e sim a água vai correr para os lados. E agora a gente pode ver o esplendor que era essa cidade aqui. Muito, muito, muito. Nós estamos agora num dos lugares também preferidos dos romanos. Os romanos adoravam um bom spa, um local de tratamentos, de beleza, de relaxamento. E aqui o que a gente está vendo, esse piso cheio de colunas, o que é isso? Isso aqui é uma piscina de água aquecida. Pela quantidade que a gente está suando, pessoal, vocês veem que não tem muita necessidade de uma piscina de água aquecida na maior parte do ano. Talvez 1, 2 meses por ano sim precise. Mas isso aqui não é questão de praticidade, isso aqui é questão de dizer que a gente tem. É chique ter piscina de água aquecida, a gente vai ter, mesmo que a gente não precise realmente. Como funciona? Exibicionismo. Exatamente. Exibicionismo Essas colunas só. são um pouco mais altas e o piso ele vai por cima das colunas. Então pensem que eles tinham uma fornalha que todo o tempo queimava lenha. E o ar quente entrava por baixo do piso. O ar quente então esquenta o piso e o piso esquenta a água que está em cima. Então em cima tem água, embaixo tem o ar quente, fica tudo aquecido. E uma piscina de água aquecida aqui, pessoal, há 2000 anos atrás. Outra vez lembrando, já que os romanos tinham escravos, tudo isso se torna bem mais fácil de ser feito. Porque quando a gente precisa pagar assalariados, as coisas ficam mais caras. Mas tudo aqui à base de trabalho escravo também. Então, pessoal, a gente consegue ver algumas das coisas que aconteciam aqui. Primeiro, a gente tem aqui também... Vamos começar da direita, pessoal. Primeiro, tu chega aqui na casa de banho e tu vai se despir. Inclusive, normalmente se ficava como se veio ao mundo. A próxima fase praticavam esportes no pátio da casa de banho. Eles costumavam ir fazer todo tipo de esportes de luta, obviamente somente entre homens, mulheres não eram normalmente convidadas para spa. Depois tu pode fazer, estão vendo aquela jacuzzi? Tu pode fazer tratamentos de pele, azeite, todo tipo de tratamento. E aí tu entra nas piscinas de água. Tu tem piscinas de água mais quente e depois piscinas de água mais frias. E depois embaixo tu pode aqui também receber massagens. Depois do banho tu pode ter tuas unhas feitas, o cabelo feito. E no final tu pode ter uma boa conversa com os teus amigos. Lembrando aqui, só as pessoas ricas eram convidadas. E eles usavam isso também como um clubinho particular. Casavam, organizavam casamentos, negócios, tudo era feito aqui entre todas as pessoas. E outra vez, não é para qualquer um, para as pessoas ricas, o alto luxo dos romanos.
Israel tem relações diplomáticas já com vários países árabes. Dos nossos vizinhos, a gente tem com o Egito e com a Jordânia, e também a gente tem outros países, a gente tem com o Marrocos, com a Turquia e com outros países também. Pessoal, nós estamos agora viajando por uma terra que vocês podem ver que é bem desértica. A gente está entrando em um deserto que se chama o deserto da Samaria. Essa aqui é a famosa Samaria bíblica. E aqui vive um povo que se chamam os samaritanos. E desse povo vem a parábola de Jesus sobre o bom samaritano que eu quero contar para vocês. Agora, os samaritanos, eles são um povo que tem rixa com os judeus já há 2.700 anos atrás. Os judeus e os samaritanos não se levavam bem. Porque o principal motivo é que os samaritanos, eles queriam ser parte do povo de Israel. E o povo de Israel dizia que eles não podiam ser parte do povo de Israel, que eles eram outro povo. E essas discussões começaram. E enquanto era teoria, estava tudo bem. O que acontece é que alguns anos depois disso, se decide começar a construção do segundo templo de Jerusalém. E os samaritanos disseram: a gente quer ajudar na construção do templo. E o que o povo de Israel diz? Não, muito obrigada. Nós vamos construir, depois que estiver pronto, todos são convidados a virem visitar o templo. Todos vão poder frequentar, mas quem vai construir é o povo de Israel. O templo por Deus de Israel. E os samaritanos, o que eles dizem? Se a gente não faz, ninguém vai fazer. E os samaritanos tentam sabotar a construção do templo de Jerusalém. Eles atacam, por exemplo, as mercadorias que vinham do Líbano. Por exemplo, se os cedros do Líbano, se eram trazidos do Líbano para Jerusalém, eles tinham que passar pela Samaria. E os samaritanos começam a atacar os carregamentos de materiais de construção para o templo. E aí, uma briga, que era uma discussão, se torna um grande problema. Aí, realmente, os judeus e os samaritanos não vão mais se misturar. Os samaritanos vão viver na Samaria, os judeus vão viver no resto do país. E um não vai se levar bem com o outro. Inclusive, os judeus vão parar de viajar pela Samaria. Os judeus, se queriam vir da Galileia para a Judeia, que é o que a gente está fazendo hoje também, a gente está saindo da Galileia de Tiberíades, a gente vai terminar o dia em Jerusalém. Eles não passavam pela Samaria, eles passavam por o que a gente chama de Peraia. Peraia, os dias de hoje, é a Jordânia. Vejam o nosso lado esquerdo, as montanhas. Os judeus tinham que ir, cruzar o Vale do Jordão, ir por todas as montanhas e depois eles saíam de volta pelo deserto da Judeia. É uma viagem extremamente longa e cansativa, mas que era mais seguro do que passar pela Samaria. E isso a gente vê também na história, que os samaritanos e os judeus não se misturavam. Um exemplo é quando Jesus decide ir da Galileia para Jerusalém. Jesus não decide dar a volta, ele decide passar pela Samaria. E quando ele passa pela Samaria, o que acontece? Ele se encontra com a mulher samaritana. Até os dias de hoje tem a cidade que a gente chama de Nablus, é a Samaria bíblica. E quando ele vai e se encontra com a mulher à beira do poço, no meio do deserto, ele vai e pede à mulher samaritana água. O que ela diz? Você sendo judeu, pede água a um amigo, sou samaritana? Sim, tu é judeu, o que tu tem a ver comigo? Ela vai negar água no meio do deserto, simplesmente pelo fato de Jesus ser um judeu. Claro, depois a gente vê todo o diálogo que eles fazem, mas a gente vai ver esse fato interessante de ela, a primeira reação de Jesus é ver ele como outro, ver ele como judeu e não se aproximar dele. Ponto, nova linha. Jesus estava conversando com os seus apóstolos. Os seus apóstolos vão perguntar: qual o resumo?
Qual o resumo de tudo? Vamos resumir a fé em uma frase. E o resumo da fé é: amarás ao próximo como a ti mesmo. E aí os apóstolos perguntam, mas quem é esse próximo? Porque na realidade, no hebraico, a frase é: amarás ao outro como a ti mesmo. E a pergunta é: quem é o outro? O outro são os meus irmãos judeus, os outros são todas as nações. Quem é o outro que eu tenho que amar como a mim mesmo? E aí Jesus ele responde com uma parábola. E tinha um homem comerciante indo entre Jericó e Jerusalém na estrada, e ele vai ser atacado por um bando de ladrões. Eles vão machucá-lo, feri-lo, roubar tudo que ele tem e deixar ele na beira da estrada para morrer. E enquanto ele está lá agoniando no meio do deserto da Judeia, não no deserto da Samaria, no deserto da Judeia, ele vai estar lá agoniando e passa um sacerdote do templo de Jerusalém. Pessoal, o sacerdote do templo de Jerusalém é a alta sociedade, é as pessoas mais importantes. E o que ele faz? Passa de lado. Passa de lado, não é comigo. Ele vai, faz que não viu, o famoso faz que não viu. Depois passa um levita, também uma pessoa importante, um judeu, vai lá, ele olha esse outro judeu, o que ele faz? Também vai embora. Também vai embora, não é comigo. E de repente passa um samaritano. Agora o samaritano olha e vê aquele judeu jogado na beira da estrada. Ele tá vendo o inimigo dele. E o que o samaritano faz? Vai lá, põe óleo nas feridas, exatamente. Pega, leva ele até a cidade, paga para ele hospedaria, paga para ele tratamento. E não só isso, ele diz: eu vou passar daqui um tempo de novo nesse lugar. Se ele custar R$1 a mais do que eu dei, eu vou pagar a diferença. O importante é que vocês salvem a vida dele, deem tudo o que ele precisa e vá embora. O samaritano, ele vê aquele que era para ser o inimigo dele e ele vai lá e salva ele. E por isso também a história é chamada O Bom Samaritano, porque os samaritanos eram mal vistos, todos os samaritanos eram ruins. Mas na realidade essa história vai nos provar que amarás ao próximo como a ti mesmo, quer dizer, vai amar até o outro povo, uma pessoa diferente de religião da tua, aquele que era para ser teu inimigo, a mesmo aquele tu tem que ir amar como a ti mesmo. E esse aqui é o significado verdadeiro da parábola do bom samaritano, não só ajudar aquele que está em necessidade, mas mesmo aquele que é o mais diferente possível de ti. Se ele está em necessidade, tu precisa ajudar. E essa é a mensagem de Jesus aqui em relação ao bom samaritano. Aqui é mais seco, o tipo de pedra é diferente, as pedras aqui são mais claras. Tem mais terra. Quer dizer, é mais terra. A gente está em outro deserto. A gente estava antes no deserto da Samaria, a gente está agora no deserto da Judeia. O deserto da Judeia ganha o seu nome porque esse terreno aqui, toda essa região, pertencia à tribo de Judá. Tinham 12 tribos, cada tribo tinha a sua região física. A tribo de Judá, a maior tribo, tinha também a maior quantidade de terrenos. Eles tinham toda essa região, o deserto da Judeia, as planícies da Judeia e as montanhas da Judeia, onde está Jerusalém também. Então agora a gente vai viajar pelo deserto da Judeia. E aqui dentro do deserto da Judeia se encontra a cidade de Jericó, a cidade mais antiga do mundo e onde vai ser a nossa próxima parada. Essa cidade é a cidade de Jericó. Então nós estamos nos aproximando de Jericó agora. Cidade das palmeiras, né? Também, a gente vai ver muitas palmeiras, as tamareiras, como a gente chama aqui. A maior parte dos 40 anos do deserto que os judeus vagaram, eles vagaram no que hoje em dia é a Jordânia. Lá vai morrer Moisés no Monte Nebo e eles vão seguir, o povo seguir então a Josué,
E eles vão entrar justamente por essa região, as montanhas ao fundo da Jordânia. Eles vão cruzar o Rio Jordão vai se abrir para eles também, como o Mar Vermelho se abriu. E eles entram e eles chegam aqui, justamente essa cidade que está ao nosso lado, a cidade de Jericó. Eles vão dar 7 voltas nas muralhas, tocar as trombetas, as muralhas vão cair, eles vão conquistar a cidade. A cidade de Jericó vai ser a primeira cidade a ser reconquistada pelo povo de Israel depois da escravidão. E daqui eles saem e vão conquistando o país. Aqui a gente está dentro do deserto da Judeia, terreno da tribo de Judá. E a gente vai agora estar entrando na cidade bíblica de Jericó. A cidade de Jericó é a cidade mais antiga do mundo. 10 mil anos de história. 10 mil anos como cidade. Jericó. É a mais antiga. É a mais antiga, não de Israel, pessoal. É a cidade mais antiga do mundo como cidade. Aqui é mais ou menos da mesma época. Porque Jericó é mais antiga? Primeiro porque muitas delas deixaram de existir e muitas eram povoados, vilarejos, e depois se transformaram em cidades. Isso aqui não, isso aqui é uma cidade já há 10 mil anos. Pensem que quando Josué chega aqui com o povo de Israel, já faz 3.200 anos atrás, isso aqui já era uma cidade fortificada com muralhas. A cidade de Jericó é muito importante para as histórias da Bíblia. A gente já comentou algumas delas, a gente comentou já a história de Josué e a queda das muralhas. A gente daqui a pouco vai conhecer locais onde aconteceram outros grandes milagres e grandes acontecimentos da Bíblia. Fizeram escavações arqueológicas aqui em Jericó e o que se encontrou são restos de uma muralha, escombros de uma muralha dos tempos de Josué. A gente acredita que essa é a muralha bíblica. Agora a gente vai ver a nossa direita, aqui como se fosse uma colina. Estão vendo atrás das árvores como se fosse uma colina? Ali dentro dessa colina se encontraram os restos das muralhas. Olha só. Pessoal, nós estamos agora em Jericó, em frente ao Monte da Tentação, esse monte bem atrás de nós, e por isso a gente vai ouvir a leitura do texto que aconteceu aqui. Eis o que nos diz o Espírito Santo através do escritor do Evangelho de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-eis estas autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o Filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão mais nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passado que foram essas tentações, toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então estamos aqui diante do monte da tentação, onde Jesus foi tentado pelo diabo e ele distorceu a palavra de Deus. Mas Jesus, refutando com a palavra de Deus e com o poder do Espírito Santo, ele afastou o diabo e não deixou que ele fizesse mais nenhuma das suas argumentações. Mas o diabo, aqui nós vemos que ele afastou-se até um momento oportuno. O diabo não tira férias. Ele está sempre ao nosso derredor querendo nos derrubar. Temos que estar firmados na palavra de Deus e cheio do Espírito Santo para que as concupiscências da carne não nos atinjam. Então temos que estar sempre prontos a responder ao diabo com a palavra de Deus, que ele venha a distorcê-la. Mas nós temos que estar sempre bem preparados, porque a espada do Espírito é quem nos fortalece. Que Deus, pois, nos abençoe nesses nossa caminhada. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar